Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Chegamos para a nossa aula de geografia, que não pôde ser gravada pela tia Nájila e por isso que a tia Aldejana está aqui, mas logo logo ela estará de volta. Nós vamos lembrar um pouquinho o que nós vimos na aula passada. Na aula passada nós estudamos e conversamos sobre a diversidade populacional do Brasil. Nós percebemos que o Brasil é um país miscigenado, cheio de misturas. Essa mistura aconteceu por causa dos diferentes povos que aqui chegaram. E os seus descendentes deram origem, então, a toda a população brasileira que aqui vive. Inicialmente vivia no Brasil os índios, não é? Nós vimos que mais ou menos 3 milhões de indígenas habitavam o país antes da chegada dos europeus, no caso dos portugueses. Quando os portugueses chegaram aqui, eles perceberam que o Brasil tinha muitas riquezas e quiseram explorar essas riquezas. Tentaram escravizar os índios para ajudar nessa exploração, mas os índios não se deixaram escravizar, eles reagiram, porque nasceram livres e não aceitaram essa condição de escravos. Por isso, eles foram até o continente africano e lá trouxeram para o Brasil escravos para ajudar no trabalho aqui, no trabalho da lavoura e em outros afazeres também. Já são aí 3 raças vivendo no Brasil, 3 povos diferentes. Esses povos se misturaram entre si. Eles se casaram, tiveram filhos e o Brasil foi se tornando um país miscigenado, ou seja, cheio de misturas. Vimos também que a população indígena foi diminuindo justamente por causa desse confronto que eles tiveram com os indígenas. Quando os portugueses chegaram, aliás, com os portugueses, que quando eles chegaram aqui no Brasil, tinha mais ou menos 3 milhões de indígenas. Na última contagem feita pelo IBGE, no ano de 2010, foi contabilizado o número de 817.962 indígenas. Brevemente haverá uma nova contagem do IBGE e aí saberemos quantos índios tem no Brasil atualmente. Essa foi a última contagem, ou seja, menos de 1 milhão. Vimos também que, assim como os indígenas, a população africana, os descendentes desses africanos, também sofreram muito com a colonização, porque mesmo depois da libertação, esse povo continuou marginalizado, ou seja, deixado à margem. Não foi dado a eles a assistência que eles deveriam receber. Por isso que o Brasil também se tornou um lugar cheio de contrastes sociais, ou seja, cheio de desigualdades sociais. Vimos também que a raça, não é, brasileira, que hoje vive aqui no Brasil, nós podemos contar 5 raças dessas aqui: branca, preta, amarela, parda e indígena. A maior delas, a que tem a maior quantidade de pessoas, é a branca, 47,73%, seguido da parda, 43,13%, a preta, 7,61%, e também a indígena, 0,43%, e apenas 1,1% de amarelos, que são os descendentes dos asiáticos. Hoje nós vamos falar justamente e um pouquinho mais sobre desigualdade no Brasil. A página 179, ela nos fala muito bem sobre esse assunto e diz o seguinte: pega aí seu livro grande na página 179. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo no que se refere à diversidade cultural. Essa grande diversidade foi possível devido à mistura de diferentes povos que formaram a nossa população. Contudo, apesar de toda essa riqueza cultural, a história do Brasil é marcada por desigualdades sociais e econômicas que afetam a população brasileira. Então, nós vimos que muitas pessoas aqui no Brasil não tiveram as mesmas oportunidades. Isso gerou o quê? Desigualdade. Uns têm mais dinheiro, outros têm menos dinheiro, uns têm mais acesso à saúde, educação, a um melhor trabalho e outros não. Isso gerou o quê? Desigualdade. O que é desigualdade? É aquilo que não é igual, não é? Justamente pela falta de oportunidade igual para todos. A desigualdade social faz parte da história do Brasil.
Tem aqui uma perguntinha para a gente, né? O que você entende por desigualdades sociais e econômicas? Por que elas existem? Converse com seus colegas e o seu professor sobre isso. Então, a tia colocou isso aqui como para casa. Você vai responder no seu caderno. O que para você significam desigualdades sociais e econômicas e por que você acha que elas existem, né? A gente até já comentou aqui um pouquinho sobre isso. Escreva no seu caderno, será o seu para casa. A desigualdade social faz parte da história do Brasil e atualmente ainda é muito presente, especialmente quando comparamos as realidades sociais e econômicas dos diferentes grupos populacionais brasileiros. Com o processo de urbanização, ou seja, as pessoas vindo morar na cidade, acentuaram-se ainda mais essas desigualdades, porque muitas cidades cresceram de forma acelerada, desorganizada, desordenada, muito rapidamente, fazendo com que surgissem áreas na periferia das cidades com infraestrutura precária. Ou seja, casa muito simples, né, como a gente está vendo aí na imagem, favelas, sem nenhuma estrutura. Em muitas cidades há contrastes visíveis, ou seja, diferenças visíveis, pois há bairros muito desenvolvidos em relação à infraestrutura. Ela tem saneamento básico, água encanada, rua asfaltada e outras precárias, como no caso da imagem, que não tem nada, não passa carro de lixo, não tem calçada na rua, esgoto a céu aberto. Isso é uma desigualdade econômica e social. Nós temos aqui duas imagens, né? O bairro com boa infraestrutura em Manaus, Amazonas, e outra área com infraestrutura precária na periferia de Manaus, também no Amazonas. Além das desigualdades presentes nas áreas urbanas, há também as relacionadas ao desemprego. Diversos estudos demonstram que as populações afro-brasileiras e indígenas são mais vulneráveis a esse cenário, devido à herança do período colonial. Infelizmente, a expressão dessa desigualdade socioeconômica está relacionada ao nível de pobreza. Portanto, mesmo nos dias atuais, essas populações continuam tendo menos oportunidade do que as demais. Com isso, a desigualdade social só aumenta, tanto para os indígenas quanto para os afrodescendentes. Página 180. Além disso, mesmo possuindo grau de instrução elevado, é possível notar uma diferença em relação ao emprego. Essa desigualdade é menor em relação às mulheres negras. Menor não, maior em relação às mulheres negras. Vamos ver isso aqui no gráfico. Nós temos aqui um gráfico. Brasil, taxa de desocupação por cor ou raça segundo os níveis de instrução de 2017. Nós temos aqui o total, não é? Esse verde representa a população branca. Esse vermelho representa a população preta ou parda. Aí nós percebemos que em todas elas o pardo ou preto se sobressai, é maior. Por exemplo, pessoa sem instrução ou fundamental incompleto, ou não estudou ou não terminou o fundamental. Tem mais pessoas pretas e pardas do que pessoas brancas. É esse aqui. Fundamental completo ou médio incompleto. Mais pessoas pardas não completaram do que pessoas brancas o fundamental ou ensino médio. Ensino médio completo ou superior incompleto. Mais pessoas pardas do que pessoas brancas. Superior completo. Mais pessoas pardas do que pessoas brancas. O gráfico expõe as desigualdades socioeconômicas entre as populações preta ou parda e branca. Observe que em todos os níveis de instrução, os afrodescendentes apresentam maiores taxas de desemprego. É importante que todos nós estejamos atentos a ideias e soluções que possibilitem a melhoria das condições de vida de todos os brasileiros. Inclusive, essa é a única forma de acabar com essa desigualdade ou pelo menos diminuir bastante. Um país em que as pessoas possuam condições dignas de vida, como moradia decente e segura, alimentação suficiente e saudável, educação de qualidade, emprego, serviços de saúde e transporte
e segurança, será um país desenvolvido socialmente. E este deve ser o principal objetivo dos governantes: oferecer todos esses benefícios a todos os moradores da cidade e do país. Página 181. Vamos fazer esse mão na massa. Baseado em tudo que discutimos até aqui, então será fácil. Número 1. Explique o que significa a palavra miscigenação. Já falamos muito sobre ela, não é? Então, o que significa miscigenação? Miscigenação é o termo usado para se referir ao processo oriundo de mistura de diversos grupos. Então, vamos colocar aqui. É o termo usado para se referir ao processo oriundo. Oriundo quer dizer vindo da mistura de diferentes grupos. Então, miscigenação é o termo usado para se referir ao processo oriundo da mistura de diferentes povos. Número 2. Por que é possível afirmar que o Brasil é um país miscigenado? É possível a gente dizer isso? Sim. Por que é possível? Porque a população brasileira foi formada pela mistura de diferentes povos, conforme acabamos de falar. Porque a população brasileira é formada pela mistura de diferentes povos. Observe o gráfico a seguir. Aquele mesmo gráfico que apresenta a raça, a divisão da raça no Brasil, feita pelo IBGE no censo de 2010. Para elaborar esse gráfico, o IBGE tem como critério aspectos físicos, forma como geralmente as pessoas se classificam, classificando a população por. Se ele leva em consideração os aspectos físicos, vai ser por idade, vai ser por religião, vai ser por raça ou por escolaridade. Obviamente que se é pela cor da pele, vai ser por raça. Então, você vai marcar aí a letra C, ok? Marca a letra C. 4. Explique a afirmação a seguir. O Brasil é um país com grande riqueza cultural, mas é cheio de contrastes sociais, ou seja, de desigualdade, não é? Vamos explicar essa frase. O que a gente pode dizer a respeito disso? Que o Brasil apresenta muitas diversidades culturais. Deixa eu ajeitar aqui, vamos botar melhor. Apresenta uma grande diversidade cultural. Porque nós aprendemos um pouco da cultura de todos esses povos. Mas a herança é marcada por desigualdades sociais e econômicas. Que afetam a população. Então, o Brasil ele apresenta realmente uma grande diversidade cultural. Mas a herança é marcada por desigualdades sociais e econômicas que afetam a população. Ou seja, mesmo tendo essa riqueza cultural todinha que aprendemos com esses povos, existe também muita desigualdade. Uns têm mais, outros têm menos. Página 182. Leia o texto a seguir.
No Brasil, 10% mais ricos ganham cerca de 17,6 vezes mais que os 40% mais pobres, aponta o IBGE. Segundo o IBGE, o rendimento médio mensal, incluindo além da renda proveniente do trabalho, os rendimentos de aposentadoria, pensão, aluguel, programas sociais e etc., per capita domiciliar em 2017 foi de 6,629 para a parcela que representa os 10% dos brasileiros mais ricos. Já entre a parcela dos 40% mais pobres, o rendimento médio foi de apenas R$ 376. A região Nordeste é a que apresenta a maior desigualdade nessa comparação. Nos estados nordestinos, os 10% mais ricos ganham cerca de 20,6 vezes mais do que os 40% mais pobres. Em seguida, vem a região Norte, com uma liderança de 18,4 vezes, o Centro-Oeste, com uma diferença de 16,3 vezes, o Sudeste, com 11,4 vezes. A menor desigualdade foi observada na região Sul, onde os mais ricos ganham cerca de 11,4 vezes mais que os pobres. Aí está um exemplo de desigualdade. Com base na leitura e na interpretação do texto, responda à questão a seguir. Essa daqui é pessoal, você vai dar a sua opinião. Em sua opinião, como deveria ser a diferença de rendimento entre os mais pobres e os mais ricos? Explique. No texto que nós acabamos de ler, a diferença é muito grande. Os mais ricos, eles recebem muito mais dinheiro, obviamente eles têm muito mais dinheiro, eles possuem. Os mais pobres, muito pouco. Como deveria ser essa divisão? Aí você vai dar a sua opinião, ok? Vamos agora para a nossa ficha de atividades. Vamos trabalhar as páginas 99 e 100. Na página 99, diz o seguinte, número 1. Antes da chegada dos colonizadores europeus na América, os indígenas eram os únicos habitantes das terras. Atualmente, no caso do Brasil, eles representam a menor porcentagem entre as 5 raças que formam a população segundo o IBGE, com menos de 0,5% do total. Aí nós temos uma imagem, né? Colonizadores chegando aqui. E diz o seguinte, faça uma leitura, aliás, uma releitura. Você vai olhar para o quadro, para a imagem, e você vai fazer uma releitura, você vai interpretar esse quadro, essa imagem. Porém, a partir da visão do nativo, do indígena. Imagine como eles interpretaram a chegada dos europeus. Os europeus chegando aqui na América, né? E você vai, então, fazer um pequeno texto explicando como é que você acha que os índios receberam essa chegada, o que que eles acharam, será que eles acharam estranho aquelas pessoas? O que será que eles imaginaram? Então você vai reler esse quadro e escrever aqui um pequeno texto dizendo como é que você acha que o índio se sentiu naquele momento ou percebeu a chegada dos europeus naquele momento. Você vai falar como se você fosse o indígena, ok? Página 100. Essa tia não vai fazer com vocês porque é pessoal. Leia as alternativas a seguir e marque as que apresentam os principais fatores que originaram as desigualdades socioeconômicas no país. No nosso país, né? Então, a gente vai fazer aí a leitura e ver o que foi que gerou tanta desigualdade aqui no Brasil. Primeiro, as desigualdades foram originadas no período colonial e início da formação da sociedade brasileira. Foi nessa época que começou já essa desigualdade? Sim, porque foi aí nesse período que os africanos, os escravos, ex-escravos, mesmo os libertos, não tiveram oportunidade de vida melhor, não é? E os indígenas também sofreram muito. As desigualdades foram originadas após a independência e início da formação da sociedade brasileira? Não, a gente acabou de ver que foi no período da colonização, não é? As desigualdades iniciaram com a chegada dos imigrantes, que contribuíram na formação da sociedade brasileira? Também não, foi muito antes disso. As desigualdades foram originadas quando as cidades cresceram muito e em pouco tempo? Sim. Nós vimos que muitas pessoas não tinham condições de morar em uma boa casa, então ia morar em lugares sem nenhuma infraestrutura, não é?
Então, vai ser a primeira e a última que você vai marcar. 3. A população brasileira atualmente é composta de diversos grupos étnicos e tem diversas heranças culturais que se misturaram de muitos jeitos diferentes. Explique como ocorreu o processo de miscigenação do Brasil. Então, nós vamos agora dizer como é que o Brasil se tornou um país tão misturado. Podemos dizer o quê? Que o convívio entre pessoas de diferentes culturas fez com que se misturassem Vou aumentar um pouco a letra. Então, o convívio entre pessoas de diferentes culturas fez com que se misturassem. Essas pessoas se casaram, tiveram filhos e, com o tempo, toda essa mistura formou a população brasileira, como aqui temos hoje, né? Então, isso gerou o quê? Miscigenação. Muitos povos se misturaram, dando origem à população brasileira. Na número 4, nós vamos completar as lacunas com essas palavras que estão em destaque: municípios, domicílios, infraestruturas socioeconômicas e tratada. Então, vamos lá. Letra A. As populações de baixa renda que vivem nas duas maiores cidades do Brasil, que são São Paulo e Rio de Janeiro, elas somadas superam a população de muitos o quê? Qual dessas palavras daria certo aqui? Municípios, de muitos municípios. Somente São Paulo e Rio de Janeiro se juntando é maior do que a população de muitos municípios. B. Para conhecermos as desigualdades socioeconômicas do Brasil, utilizamos dados do IBGE sobre o quê? Os domicílios. Esses dados são analisados de acordo com a moradia de cada pessoa e quem mora nela, né? Os habitantes de cada casa. Os domicílios. C. As ocupações irregulares não contam com o quê? Com infraestrutura. Nós vimos que são precárias as infraestruturas desses lugares improvisados que eles conseguem para morar. Letra C. As ocupações irregulares, infraestrutura adequada, né? Vamos completar aqui a letra C. As ocupações irregulares não contam com infraestrutura adequada, como abastecimento de água tratada e coleta de lixo. Abastecimento de água tratada e coleta de lixo. D. Para as periferias, a oferta de emprego é reduzida, o que contribui ainda mais para que as desigualdades, socioeconômicas sejam mantidas. Completamos aí a nossa lacuna. E ficamos por aqui na nossa ficha de atividades. Porém, para finalizar nossa aula, nós temos também uma tarefinha no caderno. Você vai fazer essa tarefa, passar para o seu caderno, escrever no caderno
responder, depois tia manda o gabarito para você conferir, mas você vai fazer essa pesquisa no livro e responder essas perguntas. Número 1. Por que o Brasil se tornou um país miscigenado? Acabamos de responder na nossa ficha, né? Então, você pode até consultar lá e responder aqui. 2. Quantos índios tem no Brasil, segundo dados do IBGE de 2010? A última contagem diz que nós temos quantos índios aqui no Brasil? Você pesquisa lá no livro e coloca aqui. 3. Por que os africanos sofreram historicamente com a colonização do Brasil? Está lá no livro também. Por que essa população de africanos ex-escravos sofreram com a colonização do Brasil, né? 4. De acordo com o gráfico da página 177, então você vai lá na página 177 e olha o gráfico de pizza que tem lá e vai dizer como é que está composta a população brasileira por raça. Branco tem quantos por cento? Preto, quantos por cento? Amarela, quantos por cento? Parda e indígena. 5. Com qual raça você se identifica dessas 5? Ok? Muito simples a tarefa, é somente isso. E por hoje é só. Qualquer dúvida você pode nos procurar. Um abraço a todos e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!